Irmãos, eu gostaria de ler um texto, Atos 12, e gostaria de falar sobre... Will, obrigado, amor. Gostaria de falar sobre esse capítulo, irmãos. Quero ler com vocês o capítulo inteiro, para eu não ter que contar a história. Então eu queria pedir para você acompanhar comigo a leitura. Obrigado, meu amor. Tá bom, irmãos? Irmãos, eu vou usar óculos para ler, tá bom? Vou parar aquele negócio de ficar fazendo assim e não achando os textos, tá bom? Eu vou fazer ainda um bifocal, irmãos, tá bom? Que aí eu não preciso ficar tirando. Então, eu não quero incomodar você tirando e colocando o óculos, tá bom? Eu lembro, Camila, que o pastor Negrão fazia isso uma época e me incomodava escutando o que ele pregava. Então, não deixa isso te incomodar. Escuta aquilo que Deus, de alguma forma, quer falar no teu coração. Porque eu, pela fé, acredito que Deus quer causar algo no nosso coração nessa manhã. Tá bom, irmãos? Então, Atos, capítulo número 12, verso número 1. Vamos lendo e vamos prestando atenção. Tá? E já vai respondendo algumas perguntas nessa leitura desse capítulo. O que esse texto diz sobre Deus? O que esse texto diz sobre nós mesmos? Então se veja nos personagens. E o que nós podemos transformar? O que nós podemos melhorar? O que nós podemos adquirir? Abrir mão de certas coisas e absorver certas coisas que diz nesse texto, para a gente aplicar ele no nosso dia a dia, tá bom? O que diz sobre Deus e os seus planos, o que diz sobre nós mesmos e o que nós precisamos fazer. Atos 12, 1 diz: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada ou decapitar Tiago. O primeiro apóstolo que morre, irmãos, morre aqui no capítulo número 12. Matar Tiago decapitado, matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, Herodes prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, a festa da Páscoa. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada um. Olha como ele estava bem guardado, irmãos. 4 soldados guardando ele a cada 6 horas. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, olha que interessante, Herodes pretendia matá-lo da mesma forma que matou o irmão Tiago. Pedro, então, verso número 5, Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É sobre isso, irmãos, uma das coisas, do ponto mais forte da mensagem, irmãos. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Isso é fantástico, irmãos. Ele sabia que seria executado no dia seguinte, mas ele está dormindo como um anjinho. Essa paz, irmãos, só tem aqueles que estão em Cristo Jesus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Verso 8. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real e o que fazia por meio do anjo. O que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram.
Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, o João Marcos, do Evangelho de Marcos, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu a porta de repente, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, que ironia, né, irmãos? Que humor na Bíblia, né, irmãos? Olha que coisa mais linda. Você está fora de si. Ela disse: Pedro está à porta. E aqueles que estavam orando, irmãos, a igreja disse: você está louca, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago. Aqui, no caso, irmãos, é o irmão de Jesus, que se tornou o líder da igreja na época. Conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom, contudo eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Irmãos, essa é uma história muito forte quando você lê o capítulo número 12 sobre liberando milagres, o sobrenatural de Deus através ou mediante a fé e a oração. Se você perceber, é isso. Pedro está numa cadeia muito bem guardada, 4 turnos, 6 horas por dia. Não era muito o trabalho desse soldado, só 6 horas por dia, porque aquele era um prisioneiro especial. 6 horas por dia, 4 soldados vigiavam. O texto diz sentinelas, é que ficavam de olho nesse prisioneiro especial, Pedro. 2 algemados do lado do apóstolo Paulo, Pedro, aliás, e 2 na porta da cela onde Pedro estava. E essa cadeia era tão bem guardada e protegida, porque a Bíblia diz que havia uma porta de ferro que separava então toda a prisão da cidade. Tamanha era esse lugar que Pedro estava. Tiago, um dos 3 principais discípulos e apóstolos de Jesus, para tudo Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Monte da Transfiguração, para ressuscitar aquela menina. A maioria dos discípulos não participavam, mas nunca deixavam de chamar Pedro, Tiago, João. Para orar mais secreto no Getsemane, antes da sua crucificação, Pedro, Tiago, João. É nessa prisão muito bem guardada, irmãos, que Tiago então foi decapitado. E Herodes, que tinha um povo com uma oposição tão forte contra o seu governo e contra o seu reinado, os judeus, e ele percebeu que matando um apóstolo, ele agradou os judeus, ele teve a mirabolante ideia: vou matar mais um.
Só vou esperar o momento certo, vou esperar passar a festa da Páscoa, uma festa que o judeu, ela celebra 7 dias, porque eles não vão prestar atenção no que está acontecendo, no que eu vou fazer com Pedro, porque eles estão focados na festa. É por isso que então eles estão esperando, Herodes está esperando passar a festa, mas o mesmo destino que então Pedro, que Tiago teve decapitado, ele quer dar para Pedro. Por isso muito bem guardado. Mas Deus responde às orações. Irmãos, Deus que ouve o clamor dos seus filhos, que não importa, Ele faz milagres impossíveis, porque Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Perceba como Pedro saiu da prisão, meus amores. Não houve uma gangue entrando, a gangue dos apóstolos subindo, descendo de helicóptero, irmãos, fazendo rapel, e não, irmãos. Um anjo do Senhor acordou Pedro, e então começou a cair por terra a algema, começou a abrir porta de cela sozinho, e os sentinelas acordados não conseguiam enxergar Pedro e o anjo, irmãos. E por fim, nem um anjo pegou na porta da prisão toda, irmãos, nem Pedro, irmãos, ela abriu sozinha. Ah, irmãos, por isso que eu quero falar sobre esse assunto, irmãos, se você, como a pastora Kátia disse, eu não sei como foi esse ano, irmãos, eu não sei como vai ser o próximo ano, não importa, irmãos, mas se você, o segredo, irmãos, para liberar coisas extraordinárias da parte de Deus na nossa vida, e se você anseia tanto, é por meio da fé e da oração. É isso que eu vejo nesse capítulo, irmãos, quando eu vejo esse sobrenatural de Deus acontecendo, que Pedro não sabe se é um sonho, se é uma visão ou se é real. Ele só percebe, irmãos, quando já está do outro lado da rua. E então ele corre para uma casa, irmãos, de Maria, onde a igreja está orando, ele bate na porta, irmãos, e ninguém bota fé. Nem a moça, irmãos, que está de vigia, de sentinela na porta da casa de oração, irmãos, daqueles irmãos reunidos, irmãos, muito menos a própria igreja. E por fim, esse capítulo começa, irmãos, a igreja sendo perseguida, com restrições à divulgação da palavra de Deus, porque apóstolos estão sendo presos e apóstolos morrendo. Mas ela termina, irmãos, com um inimigo da igreja naquela época, Herodes, morrendo, apóstolos soltos e a palavra de Deus perseverando e crescendo. Mas é mediante a fé e é mediante a oração que a gente desperta, manifesta, concretiza impossíveis, milagres, sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu quero falar nessa manhã, irmãos, sobre uma coisa que eu não estou cansado de falar, mas que eu tenho falado muito. Não vou parar de falar, até que Jesus Cristo venha ou a gente morra. Aleluia. Eu quero falar sobre o poder da oração, uma coisa que talvez não tenha sido mais feito parte da sociedade, cada vez mais escasso dentro da igreja. Mas é através da oração e da fé, irmãos, que a gente libera milagres. Portanto, eu quero que você preste muito atenção naquilo. Eu vou pregar rápido, irmãos. Então, quando você vê, já terminou, porque eu quero orar com você. Nós vamos terminar o culto assim, orando, praticando o que a gente está ouvindo. Então, a primeira coisa que eu quero olhar sobre esse texto é o que ele diz sobre nós. O que ele diz sobre os seres humanos. O que ele diz sobre mim, o que ele diz sobre a igreja. Irmãos, a primeira coisa que eu olho para esse texto, eu vejo complacência, eu vejo acomodação. A gente está satisfeito com o que a gente já tem, já faz ou já possui. Essa é a primeira coisa, irmãos, que eu observo quando eu olho para esse capítulo. Irmãos, a complacência, ela é terrível, irmãos, porque a gente pode dar de pé, mas a complacência faz a gente cair. O fato da gente, irmãos, a gente pode estar de pé e a gente pode estar satisfeito, irmãos, com as coisas, com a nossa vida espiritual, com a nossa família, com as nossas irmãos, com a nossa saúde, sei lá, irmãos, com a nossa vida. A gente pode estar satisfeito e por a gente estar satisfeito, irmãos, a gente vai cair. Porque a satisfação, irmãos, faz a gente ficar acomodado. E a acomodação, irmãos, faz a gente deixar de ser vigilante. E deixou de ser vigilante, irmãos. O próprio Herodes, irmãos, ele executou os soldados porque os soldados deixaram um prisioneiro fugir.
Entenda uma coisa, irmãos, uma das maiores armas do diabo contra mim e contra você é a complacência. É a gente se satisfazer com a nossa vida espiritual. É a gente se satisfazer com a nossa vida em família. É a gente estar satisfeito, porque daí a gente para. A gente para. Quando a gente está satisfeito, quando conclui o 2º grau, irmãos, a gente para de ler livro. A gente para de estudar. Quando a gente está satisfeito no almoço, irmãos, a gente para de comer. Quando a gente está satisfeito, irmãos, é um perigo quando a gente se satisfaz. E é um perigo quando a gente se satisfaz a nossa vida com Jesus Cristo. É um perigo, irmãos. Então essa é a primeira coisa que eu observo aqui, é o primeiro ponto, quando eu olho o que esse texto diz sobre nós, sobre os seres humanos. E eu quero te mostrar isso. Se você reparar, vira ali a Bíblia, irmãos, capítulo número de Atos, capítulo número 5, verso número 18. Não é a primeira vez, irmãos, que Deus livra os apóstolos da prisão de uma forma milagrosa. Vou te mostrar a primeira vez. Atos 5, verso 18. Por isso mandaram prender os apóstolos. Então não era só Tiago e Pedro aqui, irmãos. É a primeira vez, eram todos os 12. Colocando-os numa prisão pública. 19. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. E disse: dirijam-se ao templo e revelem ao povo toda a mensagem dessa vida. Irmãos, olha que fantástico. Aqui não tem a igreja, orava intensamente. É a primeira vez, irmãos, que Deus está mostrando isso. É a primeira vez que Deus está mostrando que não importa se vocês estejam presos, eu posso tirar a hora que eu quiser. Imagina quando os apóstolos, irmãos, são soltos da prisão de forma milagrosa, que um anjo abriu a cadeia, irmãos, e eles vão falar tudo isso que Deus está fazendo na vida deles, irmãos. Mas aí vem o quê? Vem a acomodação. Aí vem capítulo número 12. Prenderam de novo, e agora é Tiago e é Pedro. E o que a igreja faz? Nada. Porque agora ela está acomodada. Porque ela já aprendeu que se estiver preso, Deus solta. Quando Ele quiser. No capítulo 5, não teve oração incessante da igreja. Então a igreja entendeu. Mais uma vez, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas por a igreja entender a soberania de Deus, ela peca de então continuar o seu caminho sem botar joelho no chão. E isso traz para dentro da igreja uma perda terrível. Porque ela acha que agora Deus vai fazer do mesmo jeito que fez no capítulo 5. Porque agora a igreja acha que se Deus quiser, Ele solta. Se Ele não quiser, que morre. A gente tem visto tantas notícias no nosso país, irmãos, no mundo, de desprezo completo sobre a Bíblia e sobre as coisas de Jesus e de destruição de valores, irmãos. E a gente tem a certeza da soberania de Deus, irmãos. Ele está no leme do barco e está, irmãos. Mas a gente está satisfeito, irmãos. Deus é soberano, Ele está no leme do barco, que se exploda. E a gente tem escutado as notícias, irmãos, e visto as coisas terríveis. E isso não tem despertado a gente a orar. Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, a primeira coisa que eu penso sobre mim mesmo, porque eu já vi Deus fazendo de uma forma, mas dessa vez Deus está querendo mostrar no capítulo 12, e Lucas é muito enfático para escrever isso. Deus continua soberano, mas Ele quer que a igreja ore. Porque Tiago morreu. E só porque Tiago morreu, a igreja começou a orar. Meus amores, até quando que nós vamos ter que perder coisas tão preciosas para nós? Para a gente começar a orar. Irmãos, até quando que a gente vai perder saúde, que a gente vai perder
pais, que a gente vai perder a alegria? Até quando que a gente vai perder alguém? Até quando que a gente vai perder coisas que a gente vai dizer, meu Deus, como é que eu perdi isso? E só depois nós vamos se levantar para orar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a mim mesmo. Tão moroso para a oração. Tão rápido para se reunir com os irmãos, mas tão moroso para orar. Tão rápido para me divertir, mas tão preguiçoso para entrar no lugar secreto e de recompensa. Tão desesperado pelos milagres de Deus, mas tão indisposto para pagar preço de oração. Tão apertado pelas situações da vida, mas mesmo ainda apertado, não o suficiente para poder me levar, irmãos, para aquele lugar que a minha carne tem um pavor de entrar. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é o que diz no verso número 5. Então a igreja, Pedro então ficou detido na prisão, mas, não é tarde, irmãos, mas a igreja orava intensamente a Deus. Irmãos, escuta isso, não é uma meia dúzia, é uma igreja. Eu sei que a nossa oração não pode se resumir aos cultos, irmãos. Irmãos, perceba os turnos de oração, depois do louvor que a gente está fazendo todo culto de domingo, porque a gente quer dar o horário nobre do culto para a oração, porque é uma das coisas mais importantes. Então, depois do louvor, irmãos, é o turno de oração de só 10 minutos. O que nós vamos fazer em 10 minutos, no culto tão gostoso que a maioria da igreja vem? Orar, irmãos. Orar de verdade, não é para bocejar, ficar olhando para o teto, nem cantando. É para chorar, é para olhar para o coração, é para olhar para Deus, é para falar com Deus, irmãos. Irmãos, eu tenho sentido a tua falta na terça-feira. Terça-feira é culto de oração. A gente não pode estar distraído demais, irmãos, para não poder vir na terça. Nós não podemos estar ocupados demais para não poder vir na terça. Irmãos, nós não podemos estar cansados demais para não vir na terça, irmãos. Nós não podemos, irmãos. Quando a gente começar a perder Tiago, aí nós vamos vir. Aí nós vamos para a madrugada. Eles oravam. Pastor, eu estou orando em casa, irmãos, continue. Nós temos que orar mesmo todo dia, irmãos. Oração é todo dia. A carne vai reinar, mas é todo dia, irmãos. Mas há um segredo, meus amores, para a oração individual em casa, mas também há um segredo e recompensa para a oração em comunidade e pública com os irmãos, comunitária. Irmãos, tem um segredo do lugar secreto, mas também tem um segredo de oração comunitária, onde o corpo de Cristo se reúne todo mundo junto. Aqui, irmãos, percebam, eles não fizeram um apelo. Gente, o negócio é o seguinte, Tiago morreu, a partir de amanhã, irmãos, vamos fazer valendo oração. Cada um na sua casa. Pastor, eu tenho problema porque eu trabalho cedo, eu pego às 7. Ih, pastor, eu pego mais tarde, mas chego em casa meia-noite. Ai, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Irmãos, escuta isso. Atos 12:5. Eles pararam todos os compromissos sociais que tinham para orar. Eles paravam o que tinham para fazer, irmãos. Os compromissos que tinham em festa, eles pararam tudo, irmãos. Porque já tinham perdido o que não podiam perder. Porque entendiam a soberania de Deus. E sabiam que tinham que orar. Nós temos que resgatar isso, irmãos. Nós somos uma igreja, irmãos. A gente não para os nossos compromissos sociais, irmãos. A gente não para o que marcou. A gente não para, irmãos, o que marcou para orar. Irmãos, aqui está uma igreja, irmãos, que percebeu o que aconteceu e parou todos os compromissos para todo mundo se reunir na casa de Maria.
Não comportava, irmãos, mas Lucas, irmãos, escreveu na casa dela, tinha outras casas também. Se reuniram, irmãos, para orar. Os compromissos foram cancelados. Nós temos uma coisa mais importante para fazer, nós precisamos orar. Deus deu ao homem a autoridade e responsabilidade de influenciar os acontecimentos aqui na terra, para a glória de Deus. Deus deu a mim e a você, irmãos, o dever, a responsabilidade. Irmãos, eu e você podemos influenciar os acontecimentos, mas nós precisamos orar. Deus é o soberano, mas nós precisamos agir, irmãos, a gente precisa ir para a oração. Terceira coisa que eu aprendo, irmãos, aqui olhando para os seres humanos nesse texto, irmãos, é essa tensão entre fé e incredulidade. O que a igreja, irmãos, depois que perdeu, o Tiago está fazendo? Orando intensamente. Mas quando Pedro, irmãos, bate na porta, abra, e Rode está do outro lado, irmãos, ou Rod está do outro lado, irmãos, e ela fica espantada com Pedro, escuta a voz dele, irmãos, vai para onde toda a igreja está orando, e de jeito do céu, Pedro está na porta. O que a bencinha dessa igreja, irmãos, dos irmãos que estão orando, irmãos, olha essa tensão entre fé e incredulidade, irmãos, eles estão orando para Deus libertar Pedro. Mas eles respondem, você está fora de si, diz o verso 15. Não é ele, é o anjo da guarda dele, irmãos. Irmãos do céu. E quando eu olho para isso, irmãos, eu me vejo. Eu me vejo. Quando eu olho para esse verso número 15, eu me vejo. Essa tensão dentro de mim de crer em tudo que Deus disse, no que está escrito nas Escrituras, e o que Ele tem mostrado. Mas também essa dúvida, como pulga atrás da orelha, irmãos. Esse crer em Jesus a tal ponto que a gente ora e clama pelo sobrenatural, pelo milagre, pelo impossível, irmãos. E quando o milagre está batendo na porta, irmãos, chegando, acho que Deus não está me ouvindo. Acho que eu vou parar de orar. Você está fora de si. Irmãos, e nesse terceiro ponto sobre a nossa humanidade, eu fico pensando, olha que coisa mais interessante sobre o sobrenatural de Deus. Herodes, é claro que Herodes não tem nada com Jesus, e esse é um pepino da humanidade, irmãos, quando não tem nada com Jesus, não entende as coisas sobrenaturais e acha que tudo é humano. Perceba o que aconteceu. A libertação de Pedro foi sobrenatural, porque um anjo apareceu, porque tudo foi caindo por terra, as cadeias, a prisão o portão foi abrindo, irmãos, da cela, e depois do presídio, os soldados ficaram cegos, ninguém viu. Isso é poder de Deus, isso é sobrenatural, isso não é natural. Mas por Herodes, irmãos, o bencinha, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, rebelde a Deus e as coisas de Deus, e tudo que diz sobre Deus, isso é um problema, irmãos. Aí não entende nada. O que ele achou que foi? Ele achou que foi corrupção dos soldados. Chama Pedro. E aí o alvoroço na cadeia, a gente leu. O alvoroço na cadeia, cadê Pedro? Meu Deus do céu, vamos morrer. E dele procurar debaixo da cama, da cela, irmãos, e cadê? E aí, irmãos, foram falar com Herodes. O que Herodes fez? Herodes fez uma CPI entre todos os soldados. Não só do turno, do dia, da semana. E começou então a entrevistar um por um para ver se havia contradição entre eles. Porque Herodes tinha o quê? Que não entendia nada de Deus e das coisas espirituais. Quando você não busca Deus, você está fechado nas coisas humanas, irmãos. E você desacredita. Cuidado, irmãos, quando você duvida demais do poder de Deus e do sobrenatural de Deus, aquilo está na Bíblia. Você está muito grudado na terra, irmãos. Igual Herodes. O que Herodes achou? Herodes achou que havia corrupção entre os soldados. Por isso que ele mandou matar todos os soldados do turno. Por quê? Porque na cabeça de Herodes, só sai daqui se teve corrupção entre os homens. Cuidado por desprezar de vir na igreja, de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, das coisas de Deus, do nome dEle e do temor a Ele. Eu me vejo assim, irmãos, quando eu leio esse capítulo.
O que ele diz sobre seres humanos? Diz que se a gente desprezar a Deus, a gente vai achar que é tudo sorte. A gente vai achar que é coincidência. A gente vai achar que tem a ver com horóscopo. A gente vai achar que sei lá o quê. Que o chefe que é bonzinho. Que o meu vizinho que é de bom coração. Que o meu pai que fez porque ele é meu pai. E a gente não consegue ver a ação de Deus. Mas daí quando eu olho para esse texto, eu também vejo humanamente, irmãos, a igreja. A igreja. E essa tensão entre fé e credulidade. E também vejo, irmãos, aqui, Pedro. Que está experimentando os milagres. Que às vezes meio confuso se é visão, se é sonho, se é real. Mas só ele está experimentando vestir a roupa, ser tocado por um anjo, conversar com ele, escutar a sua voz. Sair do impossível. Que tipo de pessoa é você em Cristo Jesus? Herodes, o perdido. Sem temor a Deus e por isso perdido. Que não tem por ele, portanto, desejo. A igreja, nessa tensão de fé e dúvida, o Pedro, vivendo os milagres que a Bíblia diz direto ao nosso respeito. Quem é você? Capítulo 12, Deus está nos chamando para a gente viver como Pedro. Liberar os milagres de Deus mediante a fé e a oração. E eu vou para a parte final, irmãos, dessa mensagem, olhando o que esse texto diz sobre Deus. Primeiro, a soberania de Deus. Que eu já falei, irmãos, não vou falar de novo, né? Deus tira Pedro usando um anjo, as cadeias caem, ninguém toca nas cadeias, nem ninguém toca na maçaneta de porta para abrir. O próprio anjo do Senhor executa na hora Herodes, que se achou grandão. O povo disse, isso é homem, aliás, isso é voz de Deus e não de homens. Na hora vem o juízo de Deus e faz Herodes ter uma das piores mortes do mundo. Não pense que é morrer queimado, irmãos, ou afogado. É ser comido por dentro. O texto bíblico diz, comido por vermes. O tempo todo você vê a ação do Deus invisível mais real. O sobrenatural de Deus. Então, quando eu olho para esse texto para ler, essa é uma das coisas, irmãos, que me chama a atenção, a soberania de Deus. Mas agora, irmãos, eu quero ir para o ápice dessa pregação, para esse último ponto da mensagem. Quando eu olho para esse texto, falando sobre Deus e seus planos, eu percebo um Deus que exige que a gente ore. E agora eu quero te explicar sobre isso. Por que nós temos que orar? E por que a gente tem perdido muito Tiago, irmãos? Coisas preciosas demais para nós, porque a gente tem falhado com isso. Ou orado muito pouco. Por que Deus, irmãos, para agir, quer que oremos? De uma forma bem simples, irmãos. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Nós podemos sim mexer, irmãos, nas circunstâncias e situações da terra. Se chove, se faz sol, irmãos. Nós podemos sim, irmãos, mediante a fé e a oração, mudarmos as situações. Mas por que Deus quer assim? O que esse texto diz sobre Ele? Por que Deus quer que a gente ore? E de uma forma bem simples, irmãos, eu vou te explicar. Porque Deus quer ser louvado e glorificado. Deus exige que a gente ore, irmãos, porque Ele quer ser louvado e glorificado. Só que é mais profundo que isso, irmãos, porque soa um pouquinho ostentação.
Só um pouquinho carência de Deus, olha o tipo, cara. Porque a gente às vezes olha para isso e pensa em ser humano, pensa em youtuber, pensa em like. Mas você precisa entender que Deus estabeleceu a oração, e esse é o padrão, e Ele quer que a gente ore, irmãos, porque Ele quer ser exaltado. Por mim e por você, pela terra, pela humanidade. E eu quero te mostrar isso e a profundidade disso em nome de Jesus. Por que Herodes morreu? O texto bíblico diz que havia o pessoal de Tiro e de Sidom, da região norte de Israel, que precisavam de Israel para comer, talvez do rio. Talvez Herodes podia travar o rio, desviar o rio, não fazer chegar água, irmãos, até Tiro e Sidom, eu não sei. O texto diz que era sem Israel eles não se alimentavam. Então imagine uma população dependente de uma pessoa, irmãos, pelos seus favores. E ainda um rei metido, arrogante, presunçoso. E aí o que acontece, irmãos? Diz o texto bíblico. O texto bíblico diz, irmãos, que então Herodes fala, e aquela turma de pessoas, irmãos, precisa dele. E então, irmãos, para elogiar, para glorificar, para aplaudir, para reconhecer, para exaltar, irmãos, o que aquelas pessoas fazem para Herodes? Não é voz de homem, é voz de Deus. Como você sabe, naquela época, irmãos, todo imperador ou rei se achava Deus, de tanta autoridade que possuía. E o texto bíblico diz, é voz de Deus e não de homens. E olha a pista, irmãos, aqui, verso 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Ele morreu, irmãos, porque decapitou Tiago, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. O texto bíblico diz que ele morreu, juízo imediato, porque ele não deu glória a Deus, quando a turma exaltou ele. Cuidado, irmãos, quando as pessoas nos elogiam, e a gente acha que é nossa inteligência, nossa conta corrente, nosso esforço, nossas habilidades, nosso nome, nossos ancestrais, nossos dons, talentos. Isso é um perigo. Por que é um perigo, Nel? Porque a glória é toda a Deus. Conversava com meu filho mais novo ontem sobre isso. Pai, por que Deus quer ser glorificado? Irmãos, primeira coisa, porque, irmãos, o Yakult tem um chamito, irmãos, de concorrente. Deus é único. Não tem outro como Ele. Você tem que entender isso. Careca de falar, irmãos. Infinito, eterno, invisível, mas real, todo-poderoso, sábio, santo, justo, verdadeiro. Acima de tudo e de todos, irmãos, não tem outro. Eu perguntava para o Mateus ontem, filho, porque eu vi no YouTube esses dias, irmãos, alguns carros que foram feitos 7 ou 5 no mundo, eu não lembro. 5 carros que foram feitos 5 no mundo e foram vendidos para bilionários. Eu perguntei para o Mateus, foi ninharia ou foi o zóio da cara? Ah, com certeza, pai, esses 5 carros, por serem tão poucos, o zóio da cara. Irmãos, se é o zóio da cara, carro, por serem tão poucos, Ele é o único. Aleluia. A Ele toda a glória, aleluia, todo o louvor da nossa boca, aleluia, sempre, inclusive nos dias maus. Segunda coisa importante, irmãos, porque Ele quer ser glorificado. Abra lá, irmãos, eu quero mostrar isso para você na Bíblia, 2 Crônicas, e termino aqui. 2 Crônicas, capítulo número 16. Verso número 7. 2 Crônicas 16, 7. Eu quero mostrar para você que Deus quer ser glorificado.
Não importa as nossas guerras, não importa as nossas lutas, não importa as nossas dificuldades, alguma inclusive Deus prepara para nós, irmãos, passar pelo difícil só para Ele ser glorificado. Irmão, você tem que entender isso. Você tem que entender que algumas doenças, alguns apertos financeiros, irmãos, algumas dificuldades na vida, irmãos, você tem que entender que algumas coisas Deus prepara para nós, para quê, pastor? Para Ele ser glorificado. Lembra aquele cego de nascença que os discípulos disseram, Senhor, quem que pecou, ele ou os ancestrais? E Jesus diz, ninguém, é para que Deus seja louvado. Isso está repleto nas Escrituras, eu quero mostrar isso aqui para você. 2 Crônicas, capítulo número 16, irmãos. Aqui é a história do rei Asa. Irmãos, ele já está no reinado, ele de Deus, ele fez várias reformas, e ele restaurou, quebrou os altares, irmãos, voltou para a Bíblia, irmãos, com a nação de Israel, tudo certinho, a nação de Judá. Aqui Israel está dividido, Judá e Israel, irmãos, está tudo certo. Então ele é um rei temente a Deus, que já teve muitos milagres e vitórias. Uma vitória, irmãos, contra os etíopes, ele estava acho que com 500 mil soldados, e os etíopes estavam com 1 milhão. Eles com flechinha, irmãos, igual o índio, irmãos, e arquinho, irmãos. A Bíblia diz que era até arco pequeno, escudo pequenininho, irmãos. Escudo pequenininho, irmãos, e flechinha, irmãos, de índio. E os inimigos etíopes, irmãos, estavam com um blindado. Blindado, irmãos. O texto bíblico, irmãos, no capítulo número 14, vai falar sobre isso, irmãos. Que eles vieram com carroças de guerra. O povo de Deus, irmãos, com arquinho e flecha, irmãos, e os inimigos com blindado. O povo de Deus, irmãos, em 580 mil, mas os inimigos em 1 milhão. 2 por 1. O que Asa faz? Clama ao Senhor. Vamos ver isso, irmãos? Capítulo 14 de Crônicas. Capítulo 14 de Crônicas, verso número 11. Então Asa clamou ao Senhor e ao seu Deus, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos nossa confiança. Olha a importância da oração, irmãos. Por que a gente ora, pastor? Porque nós temos a nossa confiança não no banco, não no Santander, no Bradesco, não na empresa que a gente trabalha. A gente ora porque a gente bota a nossa confiança nele. Nele. E para Deus, e quanto mais difícil, ainda melhor, irmãos. Quanto mais impossível, melhor. Porque daí mais grandão ele se mostra, irmãos, para a gente glorificar ele. Mas daí o que aconteceu? Aí foi probleminha. Outra guerra, diz o capítulo número 16. Agora não é contra os etíopes, contra 1 milhão. Agora é guerra, irmãos, que Asa dá conta. Agora é guerra com Baasã, o rei de Israel, diz o capítulo número 16. Dou conta. Faço do meu jeito. Esse é o problema, irmãos, que a gente deixa de orar porque faz do nosso jeito. Acho que a gente pode. O que Asa fez? Ele fez uma aliança com o rei de Tiro e de Sidom, Reginei. Ele fez, aliás, uma aliança com o rei da Síria. E aí, então, ele faz esse tratado com o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, no verso número 2. Qual que é a mirabolante ideia que ele tem? Baasã vem contra ele, e já conquistou 2 cidades dele. Ele tem uma ideia. Na fronteira, então, de Baasã, tem o Ben-Hadad. Não é de Israel. Já sei, vou pegar todo o tesouro da igreja, do templo, e todo o tesouro que eu tenho do palácio, e vou pagar então o meu inimigo para lutar contra o meu inimigo, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele está vindo por frente contra mim, Ben-Hadad vai por trás, ataca ele para ele parar da guerra. E é o que Ben-Hadad faz. Ele diz, quebra a tua aliança com Baasã, e ele quebra. Ataca Baasã e ataca cidades, então, de Israel. E o rei de Israel desiste das cidades que havia conquistado de Judá e retrocede. Por que, olha que loucura, a gente deixa de orar, irmãos, e a gente tem gastado dinheiro de forma desnecessária. A gente deixa de orar e tem gastado muito mais tempo para resolver problema. Ele dá pulo e faz o seu jeito. Porque ele acha que pode, conseguiu. E o que aconteceu? Ele se livrou, Alisson, de uma guerra. Mas daí vem um homem de Deus, um profeta, chamado Hanani. E eu quero ler com você, verso número 7 do capítulo 16. Naquela época, o profeta Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá,
por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, o seu Deus. Oh, como é que pode, irmãos? Como é que pode? Ele é nosso Deus. Ele é nosso Salvador. É ou não é, irmãos? Ele é nosso Senhor. É ou não é, irmãos? Mas por que a gente pede ajuda para os outros e não ora? Se Ele é o que nós dizemos que é. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Olha o que Deus está dizendo através do profeta. Deus ia te dar os inimigos teus nas suas mãos, mas não vai dar mais, porque você fez com aliança com quem não devia. Você devia ter orado e tentou fazer do teu jeito. Olha a sequência, verso 8. Por acaso, aí o próprio Deus fala através do profeta para Asa. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Olha o que Deus lembra a gente, irmãos. Cara do céu. Eu já te curei de câncer. Por que você não ora para mim pelo emprego? Eu já fiz aquilo. Por que você não ora para mim pelos teus filhos? Quer dar teu jeito? E aí, olha aqui agora, irmãos, sobre Deus quer ser glorificado. Olha, irmãos, verso número 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para se mostrar forte. Ou seja, para se manifestar. Irmãos, os olhos de Deus estão sobre toda a terra para se mostrar forte para aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Irmãos, por que Deus escolheu que a gente ore? Porque Ele quer se mostrar grandão. Ah, pastor, capaz, eu estou lendo a Bíblia para você. Deus quer se mostrar forte em toda a terra, porque Ele sabe que essa é uma das boas mensagens para falar ao mundo, aos ímpios, se mostrando. Deus quer se mostrar forte, porque Ele quer continuar pregando aos ímpios que ainda não creem nele, e porque Ele também quer ser glorificado, irmãos. Aleluia. Olha a sequência do texto. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para se mostrar forte para todos aqueles que se dedicam totalmente o coração a Ele. E olha o que diz o texto. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar o quê? O bendito do Asa, o que mais temia, era a guerra. Por isso que rapou, irmãos, tudo que tinha no templo, nos bolsos e na conta corrente, para poder pagar o rei da Síria. O que ele mais temia, Deus disse, é o que vai ser sobre você. Porque eu queria me mostrar forte na tua vida, mas não posso, porque você não tem um coração completamente temente a mim. Você não ora. Você faz do teu jeito. Você confia no teu próprio braço. Você confunde até onde vai a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Você está acostumado. Sendo que a primeira coisa que você tinha que fazer é orar. Você entende, irmãos? Irmãos, até quando o aperto financeiro? Até quando a gente acha que se resolve aperto financeiro só trabalhando, irmãos? Até quando a gente vai achar que vive melhor, irmãos, tendo 2 empregos? Até quando, irmãos? Irmãos, escuta o que eu estou te explicando, irmãos. Você está tendo menos tempo para ler a Bíblia e buscar a Deus
porque está tendo que trabalhar dobrado e triplicado. E você acha, e você se orgulha ainda disso, eu sou trabalhador, né, amor? Que eu não sou preguiçoso? É mesmo, ele não é preguiçoso, é tudo, menos preguiçoso. E a gente sai orgulhoso que é trabalhador. Cuidado com aquilo que a gente mais teme acabar vindo sobre a nossa vida, porque nós estamos confundindo as coisas. E não estamos tendo tempo para orar intensamente. Eu não vou nem falar orar, irmãos, é orar intensamente, como diz o texto. Não é de qualquer jeito. Não é por 10 minutos, irmãos. É até o corpo dizer, estou morrendo. Me tira daqui alguém. É até que a alma ceda e comece a ter prazer. É quando o tempo passa e não quer sair dali. É quando você se levanta, porque já teve a resposta. É quando você sai com a palavra de Deus não só no teu ouvido, mas no teu coração. Você entende o que eu estou te explicando? Deus quer se mostrar forte na tua vida. Mas a gente não ora. E é o oposto de Atos 12:5. A igreja orava intensamente. A igreja ora rapidamente. Relâmpago. McQueen ainda. Zequice. Olha ali, irmãos. Verso número 12 do capítulo 16. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Por que que nós fazemos assim, irmãos? Irmãos, por que que nós fazemos? Por que que a gente é assim? A gente tem tanto milagre de Deus, a gente já tem tanto testemunho que a gente escutou e viveu. Tantos etíopes que a gente já matou no nome de Deus, mas por que que a gente é assim? Por que que a primeira coisa que a gente faz é ir para o médico? Por que que a gente se apavora quando o médico é só daqui a 2 meses? Por que que a gente se apavora quando, meu Deus, tem alguém? Será que a gente vai ter que perder mais para entender? Será que a gente vai ter que continuar tendo guerras, irmãos, para entender? Fique de pé, irmãos, eu quero orar com você. Comece a ver a doença, comece a ver o aperto financeiro, comece a ver, irmãos, as guerras da vida como um trampolim para Deus ser glorificado na tua vida.